Meus amados, é muito importante você ser prudente com tudo que você ouve, em todos esses movimentos que estão aí sendo colocados aí para o mundo em nome de Deus. Pregações, pregadores, movimentos de poder, de cura, de milagres, lugares que dizem que lá Deus vai falar com você, que você vai alcançar a bênção de Deus. E por aí vai. E eu quero convidar vocês para que vocês tenham esse esclarecimento, entendimento. O objetivo é trabalhar o consciente, a inteligência. O objetivo é levar para as pessoas o entendimento da verdade de Deus. Eu não estou aqui para disputar nada com ninguém. Não estou aqui para disputar se eu sou de Deus ou se eu não sou. Não estou aqui para disputar ministério, igreja, sabedoria, conhecimento. Não. Meu propósito é levar o esclarecimento. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus, ele tem falado para a igreja tudo aquilo que o Evangelho revela. Tudo aquilo que está na doutrina de Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus, que já está revelado, já foi trazido ao nosso conhecimento. As revelações de Deus por meio de Jesus Cristo, pelo Evangelho que ele veio pregando, para o mundo conhecer a verdade por onde serão libertos, salvos, dentro da informação do Evangelho. Então, o meu objetivo é esse. Não estou aqui para disputar posição, conhecimento, para ter ministério, para atrair pessoas, ganhar like, ter visualização. Não. Minha causa de ganho é semear boa semente e ver essa semente germinar, frutificar e gerar a vida de Deus naquele que ouve. A vida de Deus só é gerada na pessoa que ouvir e crer na palavra. E para que ouçam, tem que se pregar. Para que creiam, tem que ser anunciado aquele que é o alvo da nossa fé. Como vão ouvir se não há quem pregue? E essa pregação tem que ser Cristo, o Evangelho. E é isso que eu quero comunicar a vocês. Hoje é banalizado o mundo hoje cheio de pregações, de igrejas, de profetas, de cultos, de convites de Deus para o povo. Hoje isso está banalizado. Nunca se falou tanto de Deus como hoje. O diabo é terrível. Ele banaliza para fazer as coisas, o povo viver o bagunçado, o banalizado, que tira as pessoas do entendimento. Falou de Deus é importante, não é isso. O importante é se realmente está falando de Deus dentro do princípio de Deus. Mas o que é que o povo vive hoje? Não, o importante é fé. O importante é que eu estou adorando a Deus. O importante é que eu estou buscando a Deus. Aonde? Como? Por onde? Qual o princípio? Qual o meio? Qual o entendimento que você está tendo de Deus? Falar de Deus aí, o diabo está falando aí por todo lado. Por meio de políticos, de artistas, de religiosos, de filósofos. O diabo está falando de Deus aí. O diabo está criando aí o seu mundo mentiroso de Deus dentro das religiões, usando homens como profeta, como ungidos, como mensageiro, para levar o povo a uma vida anátema, fora do princípio, do entendimento e da direção de Deus. O povo está vivendo uma direção com Deus, por onde? Quem é que está guiando esse povo? Qual é o princípio que esse povo usa para ter a convicção de que estão seguindo a Deus? Qual é a base e o alicerce que esse povo está? Todo mundo fala de Deus. Você liga a televisão, está lá a programação 24 horas, falando de Deus, de poder de Deus, de cura de Deus, de milagre de Deus, de vida com Deus, porque Deus vai fazer. Você vai para a rua,
tem lá as pessoas fazendo propaganda, convidando você para buscar a palavra de Deus, para ser abençoado, para Deus mudar a tua vida, para que você vá para aquela ou aquela outra igreja. Você anda na rua, vê cada esquina, vê uma igreja. Cada uma diz que é de Deus. Cada uma diz que está pregando a palavra de Deus. Cada uma está ali chamando você para buscar a bênção de Deus dentro das igrejas. Aonde você se virar tem propaganda de Deus. Agora, o problema é, será que você tem o entendimento da palavra de Deus para poder discernir aonde estão verdadeiramente levando o ensino de Deus e aonde não? Será que verdadeiramente você tem o entendimento, você tem a prudência, você está iluminado para que sua direção para com Deus seja guiado por Ele? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é que guia os teus passos? Qual é a direção que tu estás seguindo? Por qual entendimento? Quem é que te conduz nesta vida de fé, de entendimento que você vive para com Deus? Se não for pela palavra, essa palavra é Jesus. Ele é o guia, viu? Jesus é o guia que nos leva a Deus. Jesus é o caminho por onde chegamos a Deus. Jesus é a verdade de Deus. Jesus, Ele é a porta de acesso por onde chegaremos a Deus. É por Jesus. Se você não tiver guiado por Jesus, se você não estiver se conduzindo por Jesus, se você não estiver seguindo a Jesus, você continua perdido, sem a direção para Deus. Porque essa é uma estratégia do adversário da humanidade, tá? Não é adversário de Deus. Deus não tem adversário porque ninguém pode se colocar contra Deus e resista. Todos já estão vencidos e derrotados. Todos que se levantam contra Deus já estão caídos, já estão perdidos e derrotados. O próprio diabo. O diabo não é inimigo nem adversário de Deus, o diabo já está vencido. Deus já decretou a derrota dele, já sentenciou-o. Ele já está sentenciado. O que falta é Deus estabelecer o tempo que já determinou para lançá-lo na prisão, nas prisões eternas. Você está entendendo isso? Já está revelado isso. Como é que eu sei disso? Eu sei disso por meio da revelação de Deus que está aqui, a Bíblia. Tudo de Deus já está revelado aqui. O que eu preciso é buscar o conhecimento daquilo que está revelado. Pois é isso que diz a palavra. Bem-aventurados são os que ouvem, os que leem e os que guardam as coisas que estão escritas. Não é as coisas que estão por aí revelando, dizendo que é revelação de Deus. Então, o adversário da nossa alma, não de Deus, o nosso adversário, o adversário destruidor da humanidade, ele trabalha para tirar você do entendimento de Deus. Ele trabalha para perverter, manipular, falsificar a verdade de Deus. E ele usa vários meios, métodos e mecanismos. E um dos principais meios e métodos e mecanismos que o diabo usa para destruir milhões de almas que vai se perder de Deus é a religião. É a mentira em nome de Deus. É o caminho mentiroso que o povo pensa que é o de Deus. É a religião. Aonde prega tudo de Deus. Aonde leva o povo a entender que nela vocês estão buscando a Deus. Aonde o povo entende que vão encontrar Deus na religião. Aonde o povo entende que é por meio da vida religiosa, na religião, que o homem é salvo. Essa é uma estratégia do diabo. Trabalhar o engano, a mentira, para perverter a verdade no entendimento do povo. Foi Jesus quem disse isso. Lucas 8,12. Que o diabo ele trabalha para tirar do entendimento do homem a palavra. Para que o homem não se salve crendo na palavra. O único meio de salvação é crer na palavra. É se conduzir na palavra. É estar na palavra. Firmado na palavra. Com a esperança e a convicção e a vida guiada por Deus pela palavra. Não tem outra forma. Não tem outro meio por onde alguém vai encontrar uma vida com Deus para a salvação.
E Jesus vai dizer ainda mais. Lá em João capítulo 12, versículo 44 ao 47. Dá uma lidinha lá. Jesus vai dizer: se alguém não crê em mim, eu não julgo. Se alguém não ouve a minha palavra, eu não julgo. Eu não vim para julgar. Eu vim para salvar o mundo. Se alguém não ouve a minha palavra e não crê, eu não julgo. Quem vai julgar essa pessoa é a própria palavra naquele dia que está determinado. O dia do juízo é um fato, é uma realidade. E esse juízo vai ser principiado pela palavra, porque o homem estava condenado, mas Deus enviou salvação, que é pela palavra que o homem tem o conhecimento da salvação. Como o homem rejeitou a palavra, não deu ouvido à palavra, por isso será condenado, por não dar ouvido à verdade, antes permanecer na mentira, ignorando a verdade. É isso que está revelado lá em 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Então essa é a causa por qual o homem será condenado, por não dar ouvido à palavra, por não buscar a direção da palavra, por não ter o entendimento da vida com Deus pela palavra, buscando todos outros meios, menos estar guiado com prudência na palavra. E é aí o objetivo do diabo, trabalhar na humanidade, levando a humanidade a ser incrédula, a desprezar, endurecendo o coração, rejeitando a direção, a instrução, a orientação da palavra de Deus. O mundo despreza a palavra. As religiões que dizem que é de Deus desprezam a palavra, falsificam a palavra, adicionam outros meios na palavra, tira as pessoas do que a palavra ensina. As religiões é um instrumento de Satanás, porque ela trabalha para desviar o povo da verdade de Deus. Vai ver o que ensina a religião evangélica, vai ver o que ensina a religião católica, vai analisar a doutrina, o ensinamento, os preceitos, os valores da religião que chama de Jeová, de Mórmon, Espiritismo. Todas elas não se submetem ao Evangelho. Elas adicionam, elas tiram, elas acrescentam, elas colocam meios. Ela tira a essência do Evangelho, a originalidade do Evangelho, a exclusividade do Evangelho. Todas as religiões aplicam outros meios para o homem chegar a Deus, ter vida com Deus e ser salvo. Negam a verdade do Evangelho, leva o povo a centralizar sua vida, não é em Cristo na palavra. Cristo e a palavra é um caminho só. Quem crê em Cristo tem que crer na palavra dele. Ninguém crê em Jesus, ninguém está em Jesus, ninguém anda guiado por Cristo se não estiver na palavra. A nossa vida tem que ser centralizada, firmada, alicerçada em Cristo na palavra dele. É o alicerce da fé com Deus, da vida com Deus. Mas dentro das religiões, as pessoas são ensinadas que a sua vida para uma vida de centralização com Deus, uma vida dependente exclusiva de Deus, tem que ser pela religião, dentro da instituição, através das normas, das regras e do cumprir toda a tarefa religiosa, sacrifício e ordenança na vida formal da religião. As pessoas são levadas a centralizar sua vida dentro de um sistema religioso, na direção nos princípios dos homens. Não é em Cristo, na palavra de Cristo. O povo dentro das religiões vive em tudo, menos a palavra de Deus. Mas eles usam a palavra, mas distorcida, adicionada, subtraída. Eles falsificam a palavra, deturpam o Evangelho e não se mantêm na verdade do Evangelho. Logo, ninguém vai ter vida com Deus dentro desses caminhos, se não tiver no Evangelho. É o que Paulo diz. O que eu estou aqui ministrando é o que a Bíblia me revela. Se você quiser ouvir e crer, amém, será salvo. Se você ouvir e não crer, amém também, continua condenado. Porque Paulo vai dizer, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2, que se os irmãos daquela cidade não se mantessem no Evangelho, não poderiam ser salvos. Salvação não é se manter numa vida religiosa dentro de alguma igreja. Salvação é se manter no Evangelho, se conduzindo com prudência, cuidando da nossa vida, da doutrina de Cristo no Evangelho, para não apostatar, não se perder e não ser reprovado da fé. Paulo vai dizer, se vocês não permanecerem no Evangelho que eu tenho pregado para vocês, vocês não podem ser salvos. Vocês creram em vão.
Quantos estão aí vivendo uma vida em vão? Adorando a Deus em vão, sacrifício de tolo, devoção e consagrando suas vidas em vão, porque estão vivendo uma fé em Deus em vão, reprovada, porque não estão pela direção, com o entendimento do Evangelho de Cristo. Esse é o trabalho do diabo. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não tenha compreensão do Evangelho. Pode viver uma vida de fé em Deus, praticando usos e costumes, sacrifício religioso, culto ali, culto aqui, vida de igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Pode viver caridade, formalidade, pode vestir a roupa que quiser, de usos e costumes de santidade. Sem o entendimento do Evangelho, você continua perdido. Nada disso lhe leva a Deus. Nada disso leva você a ser aprovado por Deus. Tem que crer no Evangelho, andar no Evangelho, estar firmado pelo Evangelho, com a esperança no Evangelho e perseverar em guardar a direção do Evangelho até o fim. Não adianta viver a formalidade religiosa, os cultos, a forma de vestir, os proceder, a vida bonitinha, santinha. Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser da religião, não dá com a posição de religioso, porque o religioso se veste assim, o religioso tem que estar na religião, tem que estar na igreja, tem que cumprir assim, tem que viver assim, não pode isso, não pode aquilo. Não vale de nada isso. É o que o diabo ele quer tirar de você para fazer você continuar perdido. Não é você de igreja. O diabo não está preocupado em tirar você de igreja. O diabo não está preocupado em fazer você deixar de viver uma vida santa na religião. O diabo não está preocupado em fazer você deixar de se vestir bonito como a religião manda. O diabo não está preocupado em fazer você deixar de se vestir como a religião manda. O que o diabo ele está trabalhando e tem conseguido na tua vida é tirar de você o entendimento do Evangelho. Porque é isso que vai te salvar. É isso que vai te levar a ser liberto. É isso que vai te tirar das trevas do poder de Satanás. É o conhecimento do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o Evangelho. Não é uma vida religiosa dentro de nenhuma formalidade de sacrifício, de devoção, de vida consagrada a nenhuma religião ou igreja. É o Evangelho que leva o homem a encontrar salvação. Foi Jesus quem disse: quem crê será salvo. O Evangelho que ele mandou pregar. E nós, com um compromisso de igreja que nós temos, igreja de Deus que somos, temos que pregar o Evangelho a toda criatura, no trabalho, em casa, na vizinhança, na família, onde estejamos. Nós somos o canal de Deus para comunicar a verdade que liberta ao povo. Deus não estabeleceu nenhuma instituição igreja. Igreja somos nós, a quem Deus deu a responsabilidade para ministrar a verdade que liberta o mundo que está preso nas trevas, no engano de Satanás. É o Evangelho, o poder de Deus para salvar, como disse Paulo, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz: eu fui chamado para pregar o Evangelho. Não foi para outra coisa, não. Então o diabo trabalha, irmão. Quantas pessoas estão aí perdidas nos mundos que diz que é de Deus? Todo mundo dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou salvo, eu estou em Deus, eu sou o povo separado, eu estou no lugar que é o verdadeiro. Não, irmãos. Sejam prudentes, despertem, vão conhecer a palavra. Deus não deixou nenhuma direção para você ser dele, indo para nenhuma igreja ou nenhuma religião, vivendo nenhuma prática dentro de nenhum grupo religioso. O que você precisa conhecer para ser de Deus é o Evangelho. E quando você crê, você é selado pelo próprio Deus para a garantia de que você é dele. É quando você crê em Jesus que é batizado por Jesus com o Espírito Santo, que vai lhe introduzir no reino de Deus, que vai lhe tornar uma nova criatura e lhe selar com a garantia de que você é propriedade de Deus para ser levado no dia da redenção do corpo. É isso que Deus quer que você aprenda. Ser de Deus, estar em Deus, não é quem está dentro de nenhuma religião ou igreja. Não é quem é membro ou propriedade, negócio de nenhuma religião ou igreja. Ser de Deus, estar em Deus, não é quem vive usos e costumes e vida religiosa de igreja. Olha a banalização. Hoje, meu irmão, é moda falar de Deus.
Hoje é artista, é jogador, é mafioso, todo mundo é homossexual, é macumbeiro, todo mundo fala de Deus. Todo mundo diz que Deus está usando, Deus está dando uma revelação, Deus está te dando uma palavra, Deus está mandando te dizer isso. Venha buscar a bênção de Deus, venha para o culto da vitória, venha para o culto da campanha, venha para a igreja A, venha para a igreja C, porque ali tem um profeta, tem um homem de Deus que vai decretar a bênção para você. Olha para aí, meu irmão, que banalização. Que astúcia de Satanás, levando esses homens a propagar essas mentiras em nome de Deus e usando o nome de Deus para banalizar e para tirar o povo da verdade. Qual é as pregações de hoje? Qual é a direção do povo hoje em relação a buscar a Deus? É no Evangelho? É em Cristo? É não. É nas igrejas, pelos profetas. Então que Deus abençoe você. Que você entenda e reflita nessa advertência, nesse esclarecimento que eu estou te levando aqui. É muito sério isso. Não estou preocupado em ganhar like, nem trazer ninguém para mostrar que eu sou sábio, que eu prego, que eu sou a verdade, que o que eu falo. Não estou aqui para discutir nem debater com ninguém questão de sabedoria humana. Estou aqui para levar a palavra. Pregar a verdade que liberta. O meu objetivo, minha causa de ganho é semear a semente e ver essa semente crescer, frutificar na vida de quem ouve, para que a vida de Deus seja gerada na tua vida, para que a morte seja desfeita e a vida reine, a maldição seja desfeita e haja a bênção, a prisão espiritual seja destruída e você seja liberto, pelo conhecimento da verdade, o Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porém, quem não crê permanece condenado.